Bom dia. Eu sou Tobias, minha equipe é formada por mim, pelo Gustavo e pela Alice. Nós vamos apresentar os sistemas de produção, separação e recuperação de recursos de biomassa algal em lagoas de alta taxa. Basicamente, nós vamos trazer para vocês um conhecimento sobre esses sistemas de produção de biomassa algal, para que vocês venham compreender tanto o desempenho do processo, destacando principalmente as características, aplicações, vantagens e desvantagens. Eu farei uma abordagem sobre as características, fundamentos do sistema. O Gustavo falará sobre os processos e operação, e a Alice finalizará sobre o processo de recuperação e aplicação da biomassa. Existem diversos problemas ambientais que nós podemos citar, dentre eles nós podemos resumir basicamente em três: crise hídrica, aquecimento global e crise energética. Essas questões, elas despertam a busca por tecnologias, essas tecnologias que versem sobre esse tema. Diante disso, surge a utilização das microalgas, a biomassa, que elas são provenientes de sistemas de tratamento de água residuária para gerar produtos de alto valor agregado. Esses produtos que são gerados, eles são gerados a partir da utilização de uma tecnologia que é a biorefinaria. Que o que ela vai fazer com essa biomassa? Ela vai converter essa biomassa das algas em uma gama de produtos, dentre eles produtos químicos, produtos energéticos e materiais. Basicamente, ele vai pegar essa biomassa, vai converter parte dos lipídios das algas em biodiesel, e a parte da biomassa residual vai ser destinada para combustão, fontes de carboidrato, pigmentos e outros compostos. Existem diversos tipos de biomassa, mas por que a biomassa das algas? As algas, elas apresentam uma produtividade por área maior do que os outros tipos de biomassa e também apresentam uma atividade fotossintética maior. Ainda essas algas, elas são divididas em microalgas e macroalgas. Pode passar, por favor, Gustavo. Essas microalgas que está na tabela são mais simples na sua composição. Elas são seres procariontes e unicelulares, autotróficos, fotossintetizantes, e apresentam uma dimensão celular entre nanômetros e milímetros. Já as macroalgas são um sistema mais complexo por ser pluricelular. Essas microalgas nós podemos eles podem ser utilizados em diversas áreas, como eu disse anteriormente, e eu também posso alterar sua composição para que ela ela apresente um maior potencial, tanto para a produção de lipídio, quanto para a produção de carboidrato e pigmentos. Assim, eu tenho uma maior potencial de utilizar ela para determinada área específica. Eu também posso utilizar ela como biorremediação para remoção de determinados nutrientes ou metais pesados específicos do efluente que eu vou tratar. E como eu vou cultivar essas microalgas? Eu tenho dois sistemas que basicamente eu posso utilizar para cultivar essas microalgas, que são o sistema aberto, que são as lagoas de alta taxa, e o sistema fechado, que são os fotobioreatores. E as lagoas de alta taxa, eu ainda posso dividir em basicamente três, em estrutura física, que são os tanques, o último na imagem, as lagoas de pista, que é o primeiro, que as lagoas de pista ainda apresenta uma diferença entre dois tipos, que é o circuito simples, que é o que aparece na imagem, e o circuito múltiplo. Ainda tem as lagoas circulares, que é a do meio. Os fotobioreatores, que são o sistema fechado, eles apresentam uma infinidade de tipo, baseado tanto na sua forma física, quanto no seu sistema de mistura, e basicamente existem diversos, então não irei citar muitos aqui, só ao longo da apresentação. Em relação a custos, o sistema aberto ele apresenta-se ser mais economicamente viável por ter um custo tanto de operação quanto de construção mais reduzido. Na tabela como vocês podem ver, o custo total de uma lagoa aberta é em torno de $33 mil, enquanto um fotobioreator horizontal tubular tem um custo em torno de $43 mil, e outros apresentam valores acima de $300 mil, como vocês podem ver. Apenas o último, que é em torno de $97 mil. Então, um sistema um pouco mais caro do que as lagoas de alta taxa. Mas nós podemos citar algumas vantagens do sistema aberto, que são
como eu acabei de falar, é um sistema relativamente mais barato. Ele é simples de construir, de operar, bem mais simples do que o fotobioreator. Já o sistema aberto, nós podemos apresentar suas desvantagens, quais são suas desvantagens? Ele tem uma produtividade mínima de biomassa, por causa que ele está suscetível a diversos problemas, como alteração da temperatura, evaporação, e também a deficiência da incidência da radiação solar em sua massa, e também uma má mistura da massa. Ela também pode ser limitada por algumas espécies que podem degradar a biomassa. Já o sistema fechado, nós podemos dizer basicamente que suas vantagens, elas estão sobre ultrapassar algumas limitações que o sistema aberto impõe, como eu posso controlar algumas condições de processo, como pH, temperatura e outros. Eu tenho uma baixa perda de água por evaporação, por ser um sistema fechado. Eu tenho um requisito mínimo de área e eu posso cultivar cepas específicas para que eu possa ter uma finalidade própria. Já nas lagoas abertas, eu não consigo ter o controle de colocar apenas um tipo de alga para ser cultivada ali, por causa que ela vai estar mais suscetível às questões ambientais. O sistema aberto, agora eu vou focar mais no sistema aberto, para que vocês venham compreender quais são os seus processos e suas condições sobre o sistema de produção da biomassa algal. Basicamente, o sistema aberto ele foi desenvolvido inicialmente em 1950 por William Nautilus, qual era o objetivo, basicamente, do sistema quando ele estava desenvolvendo? Procurar um sistema que tivesse uma boa remoção, tanto de nutrientes e também de nitrogênio e fósforo. E também qual era? Desenvolver questões econômicas sobre o produto que é gerado, que é a produção das algas. Basicamente, ela tem uns fundamentos relacionados às lagoas de estabilização convencional, que ela iria modificar apenas as questões de eu vou ter um consumo de uma menor área em relação às lagoas de estabilização convencional, eu tenho uma simplicidade operacional e também eu ainda tenho as características fundamentais das lagoas convencionais. Só que esse sistema ele vai incluir um pedal que vai ser para mistura desse sistema. Ela ainda atua com a mesma interação de algas e bactérias, onde as algas captam energia solar, fornecendo oxigênio para as bactérias heterotróficas, que oxidam a matéria orgânica, liberando CO2 e nutrientes para o meio. Ainda é baseado na mesma função. Basicamente, as lagoas de alto taxa, eles são esses canais de 0,2 a 1 metro de profundidade, que essa profundidade, juntamente com alta carga de nitrogênio e fósforo, vai permitir que eu tenha uma proliferação dessas algas e eu chegue a valores de clorofila em torno de 3.000 miligramas por litro. Esses valores eu vou ter tanto um aproveitamento de energia solar máxima e uma absorção de nutrientes, quanto com base esses valores vão ser produzidos e a disponibilidade de nutrientes que eu vou ter no meio. As lagoas de alta taxa, elas, como eu disse anteriormente, elas têm uma profundidade reduzida, e essa profundidade é para que eu tenha uma potencialização da incidência da radiação solar no meio, e o que é que eu vou fazer o que é que eu tenho com isso? Eu tenho uma maximização da produção de biomassa. Isso tudo vai conferir para que ela tenha garantir tanto a penetração da radiação solar no meio, quanto altos valores, tanto de oxigênio dissolvido, e também o aumento do pH, que esse aumento do pH vai estar associado ao consumo do ácido carbônico. Se tiver mais concentração dele no meio, eu vou ter uma redução do pH, devido ele vai se dissociar, formando o bicarbonato, e formando o carbonato, sempre liberando o íon H+. Então eu vou ter uma redução do pH. Quando ele vai sendo consumido, eu tenho um pH mais alto. E o que esse pH e essa alta concentração de oxigênio ele vai conferir ao meu sistema? Ele vai aumentar tanto a mortalidade dos micro-organismos patógenos, quanto uma maior remoção de nutrientes. Como eu disse anteriormente, essas lagoas elas tendem a ter um pH um pouco alto. Esse pH ele pode chegar aos valores superiores a 9, 9,5 no verão, e na primavera conferir uma conversão do nitrogênio amoniacal na sua forma não ionizada, e a remoção do efluente. E também, em alguns casos, foram tido que esse pH em 24 horas, valores acima de 9,5, com TDAH tanto de
a de 3 a 5. Mas esse pH alto, ele vai afetar diretamente minha matéria carbonácea. Então, eu tenho que ter um controle desse pH. E uma forma de controle do pH é a inserção de CO2. Como eu disse anteriormente, eu vou inserir o CO2 e esse CO2 ele vai controlar esse meu pH de uma forma que ele vai produzir ácido carbônico e vai liberando, ele vai dissociando, liberando íons H+, e vai reduzindo o pH. Suas características fundamentais, como eu disse anteriormente, ele apresenta essa profundidade, 0,2 a 1, e eu posso substituir apenas a lagoa de alta taxa. Ele é um componente de um sistema, ou seja, ele vai ter um decantador primário, decantador secundário, que ele vai estar sempre associado a outras tecnologias. Mas, basicamente, esse sistema, onde vocês podem ver na imagem, o sistema A, que é um circuito múltiplo, e o circuito único, ele apresenta esse misturador, que está indicado na imagem em verde, que esse misturador ele vai conferir uma velocidade de 0,15 a 0,30, gerando um vórtex vertical. Esse vórtex vertical ele vai ter uma função não de aerar meu sistema, ele vai apenas suavizar a massa líquida e vai melhorar o contato tanto das algas, as bactérias, com o meu efluente. Ele vai melhorar a difusão e a relação, diminuindo as zonas mortas. Como eu disse anteriormente, eles são componentes do sistema e eu trouxe um exemplo, 4 exemplos para apresentar para vocês, onde ele vai ser utilizado. Eu posso utilizar uma lagoa de alta taxa associada tanto com uma lagoa facultativa primária e após ele uma lagoa de sedimentação, onde eu vou remover os sólidos sedimentados que serão as algas. Eu posso ter a recirculação de um efluente com uma alta concentração de oxigênio dissolvido e também uma recirculação da biomassa algal para lagoa de alta taxa. O segundo sistema apresenta a mesma característica, só que eu não vou fazer uma recirculação de algas, só que eu aplico outros tratamentos após o meu decantador. O sistema C, ele apresenta as mesmas características, só que eu não tenho a recirculação. Eu removo logo os meus sólidos após a sedimentação. É um sistema mais simples. O próximo sistema, que é o D, ele é um sistema mais complexo, onde eu tenho uma associação de uma lagoa de alta taxa a um decantador primário e um decantador secundário. Eu tenho tanto a remoção dos sólidos nos decantadores, no caso do decantador secundário, as algas, as microalgas, e eu lanço essa sedimentado para as lagoas anaeróbias cobertas. Essas lagoas anaeróbias cobertas vão gerar biogás, eu tenho a queima do meu biogás e eu produzo CO2, e esse CO2 que é produzido eu posso injetar em minha lagoa de alta taxa. E esse CO2 ele vai ajudar a controlar o pH e também controlar determinados micro-organismos presentes nas lagoas de alta taxa. As lagoas de alta taxa elas podem ser utilizadas para tratar diversos tipos de efluentes e para produzir diferentes tipos de microalgas. Só que existem espécies específicas para cada tipo de efluente. No efluente municipal, eu posso utilizar uma espécie de alga que ela vai me trazer uma produção de aproximadamente 2.000 miligramas por litro por dia de efluente inserido. Já em um efluente proveniente da suinocultura tem uma produção de 10,7 gramas por metro quadrado de lagoa por dia. Ou seja, eu tenho diferentes tipos de espécies de microalgas que vai ser aplicado. Então, isso também é um fator que deve ser levado em consideração. Não é o mesmo tipo de microalga, mesma espécie, que eu vou inserir em diferentes tipos de efluente. Apesar da sua produtividade, aí tem a questão da composição lipídica da microalga, que deve ser levada em consideração também, que é uma das características. Um dos efluentes que apresenta um grande potencial para aplicação em lagoas de alta taxa são os efluentes da agroindústria, que são efluentes que apresentam uma maior concentração de matéria orgânica, e principalmente os efluentes da suinocultura, que, como eu falei agora, apresentam 10,7 gramas, mas também temos efluentes que são efluentes provenientes da produção, também não só de suíno, mas de bovinos também. Tanto com a incorporação da biomassa algal, eu tenho também o potencial da produção de energia elétrica e também a produção desse CO2, que eu tenho aplicações futuras, e também a produção de outros compostos, como adubo, alimento, material que possa ser destinado para biocombustíveis, e é um sistema que apresenta um custo reduzido, como eu disse anteriormente.
O seu custo de operação fica em torno de 1/5 de um lodos ativados e em torno de 1/2 o custo de investimento de uns lodos ativados. O seu requerimento de área, ele só fica atrás de uma lagoa facultativa e de uma lagoa de maturação, basicamente. Ele tem uma remoção considerável de amônia e fósforo. A amônia ela vai ser removida como amônia livre. Eu vou ter a redução dos íons NH4+, e o aumento do íon NH e o aumento do NH3, que ele vai levar à sua liberação na forma de gás para a atmosfera. As espécies de algas que como eu falei anteriormente, cada efluente, ele pode ter uma espécie específica de alga que eu posso cultivar. Essas espécies vão ser determinadas não só pela questão do efluente, mas pela questão dos parâmetros, das questões ambientais, operacionais, as questões biológicas, que vai determinar qual eu vou cultivar. Por meio da clorofila A, as algas elas vão liberar o O2, que elas vão absorver energia solar, liberando calor e energia. E, aliado a isso, as altas concentrações de nutrientes que eu tenho na água residuária, ele vai possibilitar meu crescimento, o crescimento das algas. Só que eu tenho que levar em questão também a profundidade dessas lagoas. Como eu disse, a lagoa ela vai variar de 0,2 a 1 metro de profundidade. Essas lagoas, quando elas são muito rasas, elas podem sofrer instabilidade térmica. Durante o dia, ela pode ter uma temperatura muito alta e durante a noite, ela pode ter uma temperatura bastante reduzida, o que também vai afetar a minha produção. A luz também vai interferir, a incidência da radiação solar naquele meio. Lagoas profundas, com valores próximos a 1 metro, eu vou ter uma redução da incidência da radiação solar, mas também tem outras questões, que as lagoas rasas, elas têm uma concentração de biomassa maior. Já as lagoas fundas, eu tenho uma maior produtividade por metro cúbico de efluente tratado. E eu também tenho uma maior remoção de nutriente. Essas lagoas, as lagoas, como eu falei anteriormente, elas são, eu cultivo a microalga nessa lagoa, só que eu tenho que levar em questão que eu cultivo aquela alga, só que eu não removo ela totalmente. Eu tenho sempre uma reciclagem de determinada quantidade de microalgas, porque ela tem que sempre estar presente lá para estar sempre renovando a quantidade. Essas lagoas elas estão suscetíveis à aparição de determinados micro-organismos, protozoários herbívoros e zooplâncton. Em um período reduzido, a presença desses micro-organismos eles podem reduzir em até metade da quantidade de algas presente ali, reduzindo bastante. Só que eu posso controlar ela. Quais as formas que eu posso controlar esses micro-organismos que podem afetar a minha produção? Então, os tratamentos físicos, como filtração, centrifugação, uma baixa concentração de OD. E tem os tratamentos que eu tenho mais disponibilidade, que é o aumento do pH. Como eu falei anteriormente, um pH alto vai trazer alguns benefícios, só que eu tenho que controlar para que não afete minha matéria carbonácea. Por causa que esse pH ele pode ajudar na remoção do zooplâncton. Eu posso utilizar produtos químicos também. Só que um dos mais indicados é o aumento do pH a valores próximo a 11. Bem, tem os sistemas fechados, que são os fotobioreatores, que eu falei mais na frente, que é um sistema mais complexo, em que ele foi desenvolvido para ultrapassar algumas limitações que estavam impostas às lagoas de alta taxa. E quais eram essas limitações? Eu tenho um controle maior de contaminação, e eu tenho uma possibilidade de cultivo de espécies específicas mais sensíveis. Eu posso cultivar elas, por causa que eu posso controlar os fatores, como pH, temperatura, o fluxo, quantidade de nutrientes disponível, mas eu posso controlar praticamente tudo na produção. Ela não está suscetível a poluentes atmosféricos, e também eu não tenho uma perda de água devido à evaporação, por ser um sistema fechado. E eu tenho uma maior produção de biomassa algal. Existem diversos tipos de variantes de fotobioreatores, que nós podemos dividir praticamente eles são classificados com base à sua eração, com base em forma, padrão de mistura e cultivo, e disponibilidade de oxigênio. Tem basicamente
o bioreator do leito fluidizado, o de leito compactado, a placa paralela, transporte aéreo e fibra oca. Esses sistemas fechados, ele também, em escala industrial, ele é limitado pelo custo e pela sua complexidade. Por ser um sistema em escala industrial, ele vai demandar uma quantidade maior de mão de obra e custos maiores.